aí, pessoal, tudo bem? O filme de hoje trata-se de um drama japonês emocionante, baseado na vivência real do próprio autor da obra. Embora grande parte das pessoas não sejam fãs de animação, eu recomendo muito que você assista, pois a história é considerada um clássico do cinema cult, retratando os meses finais sofridos por muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial. O filme inicia com um foco em um menino abandonado, sujo e muito fraco, largado em meia rua, enquanto adultos passam por ele indiferentes. Alguns o chamam de vagabundo e outros sentem nojo. Havia outros meninos abandonados, todos quase mortos, e assim nosso protagonista desmaia. O limpador da calçada o avista, verifica seu estado e diz que o menino está morto, mas parecia ser só mais um dia normal. Tudo começou quando os aviões americanos chegaram à cidade e milhares de pessoas corriam para os abrigos. Seita, o menino que vimos no começo, estava em sua casa enterrando alimentos. A mãe das crianças pede que a garotinha, Setsuko, irmã de Seita, se comporte, enquanto ela se adiantava em ir para uma zona segura. A pequena Setsuko não parecia entender a gravidade da situação, uma vez que estava sempre cantarolando e encarando tudo como uma grande brincadeira. Seita amarra sua irmãzinha junto ao seu corpo e pega algumas coisas dentro de casa, quando começam os ataques aéreos. O menino sai de casa e olha para o céu infestado de aviões. Cápsulas de mísseis caem e espalham focos de incêndio. Seita corre em direção a um abrigo, mas havia muitas pessoas, sobrecarregando a entrada. Os bombardeios continuavam caindo, ao passo que as pessoas se dissipavam e tentavam escapar das explosões. Era uma cena terrível, e da praia via-se a cidade em chamas. Um momento de descontração entre os irmãos ocorre quando, em um local seguro, Setsuko repara que perdeu sua sandália. A menina era um poço de inocência no meio daquele caos. Seita caminha um pouco mais e vê ao seu redor destruição, enquanto o vento soprava as cinzas da cidade em ruínas. Corpos queimados e pessoas mortas estavam por todo o canto. Ouvia-se lamentações e choro naquele cenário tão devastado. Seita e sua irmã foram a uma escola que servia agora como hospital. Muitas pessoas estavam sendo atendidas e carregadas, até que uma conhecida se aproxima, dizendo ao garoto que devia ir ver sua mãe, pois ela estava ferida. Já na sala, um médico leva Seita até sua mãe, que está com o corpo todo enfaixado, mas tinha finalmente dormido. Ela sofreu queimaduras no corpo inteiro, deixando o pobre menino chocado. A mulher devia ser transferida para um hospital mais apropriado, mas as circunstâncias impediam. Setsuko começava a sentir falta da mãe, e Seita tinha que protegê-la de ver sua mãe naquele estado, e começava a dar desculpas para a pobre menina, tentando distraí-la sempre com algo divertido. A mãe das crianças acaba falecendo e tem seu corpo coberto por lavas. Ela é levada junto com outros corpos e cremada, mas apenas Seita acompanha o processo. Seita parte para outra cidade onde sua tia morava, pois lá seria cuidado por ela. O pai deles era do exército e havia conseguido um caminhão com a mudança da mobília, permitindo às crianças terem mais conforto na nova casa. A tia parecia muito amável. Na manhã seguinte, Seita foi até sua antiga casa, que agora eram destroços, e desenterrou os alimentos que havia guardado. Ele levou para sua tia, que recebeu tudo de bom grado, e comentou que as famílias dos soldados sempre ficam com a melhor comida. Ela pergunta a Seita por sua mãe, mas ele responde que ela acabou falecendo. A convivência parecia pacífica, e Seita levava sua irmã de noite para ver os vagalumes. Alguns dias depois, a tia das crianças questiona se Seita não deveria ter algumas atividades. Seita diz que a fábrica do seu trabalho foi bombardeada, e a escola pegou fogo. Também informou que escreveu para seu pai, mas ainda não tinha resposta. A mulher parecia mais fria e incomodada. Na mesa durante o jantar, a tia reclama que a comida está escassa e que mais fábricas haviam sido bombardeadas. No dia seguinte, Seita leva sua irmã à praia, proporcionando um pouco de diversão à menina. O garoto acaba lembrando de seus bons momentos com a mãe. Em casa, a tia sugere que Seita troque os kimonos da mãe por comida, pois ela já não precisaria mais, e tendo em vista que a comida estava ficando cada vez mais difícil. Durante uma refeição, Setsuko e Seita se incomodam de terem apenas arroz para comer. Mas a mulher responde que um verme preguiçoso como Seita não merecia algo melhor, porque não estava trabalhando duro pela nação. Ainda diz que ele não coopera e não faz nada para merecer o arroz. Daquele momento em diante, Seita deveria fazer a própria comida.
Talvez ele não achasse que seria tratado de forma tão rude. Seita vai ao banco e saca todo o dinheiro de sua mãe. Em uma lojinha, acaba comprando panelas e utensílios. Na casa da tia, eles cozinham e se servem, enquanto ela resmunga que eles só a estão desafiando. Em uma manhã, a tia interrompe uma música que Seita cantava com Setsuko, dizendo que os dois só lhe davam problemas, e se quisessem, poderiam morar em um abrigo, pois ela já não se importava. Seita, já cansado daquela mulher, havia achado um abrigo de frente para um lago. Eles levavam para o abrigo o que achavam de útil entre os destroços, pois assim poderiam viver como quisessem. Já instalados no abrigo, eles usam o restante do dinheiro para comprar comida e colhem ostras no lago. Era uma tarefa difícil, pois ainda precisavam de lenha para o fogo. No começo, a comida era boa e os dois viviam aparentemente bem, pois até então tinham tudo o que precisavam. Os insetos eram um incômodo e os dois agora viviam se coçando. Os irmãos caçam vagalumes e saltam dentro do abrigo, pois assim a pequena Setsuko não teria mais medo do escuro. As crianças entram em êxtase, pois aquele show de luzes os faria esquecer um pouco dos problemas que viriam. Na manhã seguinte, Setsuko enterrava os vagalumes mortos, lembrando de sua mãe, que também estava em um túmulo, pois sua tia lhe tinha contado. Seita não contém o choro, pois até então vinha sendo muito forte, e diz que qualquer dia visitarão o túmulo de sua mãe. Andando pela vila, os irmãos agora sentiam mais dificuldade de trocar objetos por comida, pois tudo estava sendo racionalizado. Seita e Setsuko não têm um visual bonito e bem cuidado, passavam dificuldades, mas eram aconselhados a se desculparem e voltar para a casa da tia. No entanto, o abrigo não poderia ser pior que aquela casa. Seita cuidava de Setsuko como podia. Eles conseguiam pequenos peixes, mas a menina começava a apresentar sinais de desnutrição e muita coceira pelo corpo. Suas manchas não eram recentes, mas não havia quem pudesse tratá-la. Ela conta ao irmão que se sente doente. De noite, Seita é pego em uma plantação de cana-de-açúcar. Ele tenta se explicar e fugir, dizendo que era para sua irmã, mas acaba levando uma surra. O garoto é levado até a polícia. O velho policial diz que o fazendeiro o havia espancado, e assustado, o homem sai correndo do local. O menino foi liberado, e sua irmãzinha, mesmo doente, esperava por ele do lado de fora. Mais uma vez, ele se emociona, pois eram só crianças tentando sobreviver. O tempo passa e os bombardeios continuam. Seita precisa cuidar da irmã doente e agora aproveitar a ausência das pessoas nas casas para assim poder saquear o que houvesse de valor. Era muito arriscado, pois o garoto poderia ser atingido por tiros ou alguma explosão, mas não tinha jeito. Seita alimenta Setsuko, que agora mal consegue comer sozinha. De noite, o cenário de guerra avança, sendo a oportunidade que o garoto tem para novamente adentrar as casas. Ele havia conseguido alguns kimonos e os levou até a casa de sua tia, acreditando que poderia trocar por um pouco de comida. Ele diz que eram de sua mãe, mas a mulher trata o material como lixo e Seita sai de lá de mãos vazias. De volta ao seu abrigo, Seita encontra sua irmãzinha desmaiada no chão. Ele a leva a um médico e mostra seu pequeno corpo com magreza e muitas manchas avermelhadas. O doutor avalia e simplesmente diz a Seita que a menina passa por uma desnutrição, precisando apenas de comida. Ele chama o próximo paciente e Seita se irrita, pergunta ao médico onde ele iria conseguir comida. Seita vai novamente ao banco e saca o restante do dinheiro. Ele ouve uma conversa sobre uma rendição, indicando que o Japão havia perdido a guerra. A frota foi totalmente destruída. Isso significava que o pai de Seita também perdeu sua vida, fazendo com que o garoto se desesperasse. Seita lamenta a morte do pai, olhando sua foto que vinha guardando no bolso da camisa. De volta ao abrigo, Seita trazia um pouco de comida. A pequena Setsuko, muito fraca, mastigava algo por um bom tempo. Eram botões, que a menininha pensava serem balas. Ela ainda oferece a seu irmão algumas pedras, dizendo que eram bolinhos de arroz, feitos por ela mesma. Seita compreende que sua irmã já não estava lúcida e oferece melancia à menina. Enquanto ele preparava o jantar, ela diz obrigado, mas pela última vez. A menina havia partido, enquanto do lado de fora uma forte tempestade não facilitava as coisas. As formigas se encarregaram de comer a melancia e o abrigo estava em desordem. Seita havia conseguido um pouco de carvão e uma cesta para cremar o pequeno corpo da irmã, juntamente com seus pertences. O garoto se despediu de Setsuko, iniciando assim a cremação.
Seita permaneceu até anoitecer, quando as chamas se acalmaram e os vagalumes começavam a sair. Seita e Setsuko sofreram com as consequências da guerra, passando pela miséria, fome, a morte de seus pais que os deixaram órfãos e o descaso dos demais adultos, forçando as crianças a tentar sobreviverem nessa realidade desastrosa. Depois dessa noite, Seita nunca mais retornou ao abrigo. Então, o que vocês acharam da nossa história de hoje? Eu mesma me emocionei bastante, mas quero saber a opinião de vocês também aí nos comentários.